Bem-vindos, exploradores do mistério. Hoje, neste santuário de conhecimento espiritual, nos aventuraremos por trilhas que conduzem às profundezas da fé e desvendaremos segredos que ecoam desde tempos imemoriais. Antes de mergulharmos nessa jornada espiritual, convido vocês a fazerem parte da comunidade que busca respostas no canal Arqueologia da Fé. Preparem-se para uma imersão onde o divino e o enigmático se entrelaçam, e cada revelação é uma peça crucial no quebra-cabeça do sobrenatural. Não apenas assistam, participem. Inscrevam-se agora e toquem o sino para não perderem nenhuma pista nessa busca incessante pela verdade espiritual. Então embarquem conosco nesta expedição além dos limites do conhecido, onde cada episódio é uma escavação no tecido do sagrado. Sejam bem-vindos ao canal Arqueologia da Fé, onde desenterramos as histórias esquecidas, desafiando a compreensão convencional. Juntos, somos arqueólogos da alma, prontos para desbravar os mistérios que aguardam. Inscrevam-se agora e se tornem parte dessa jornada transcendental. Por que os demônios buscaram permissão de Jesus para entrar nos porcos? A intrigante narrativa de Jesus expulsando uma legião de demônios que se dirigiam a um grupo de porcos é descrita no livro de Lucas. A história se desenrola enquanto Jesus percorre as colinas a leste do Rio Jordão, em uma área majoritariamente gentia chamada Decápolis, que abrange 10 cidades na região mais ampla. Eles continuaram sua jornada até a área das guarnições a leste da Galileia. Ao desembarcar, Jesus foi abordado por um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios por um longo período. Este homem não vestia roupas e vivia entre túmulos. Ao avistar Jesus, ele soltou um grito profundo e aterrorizante, prostrando-se diante dele com absoluto temor. Exclamou intensamente: "O que há entre nós, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente antes da hora determinada para o julgamento." Jesus já estava instruindo o espírito maligno a deixar o homem, que tinha sido violentamente dominado pelo demônio inúmeras vezes. Embora frequentemente fosse restrito e acorrentado, conseguia romper suas amarras e era levado pelo demônio para o deserto. Lucas, no capítulo 8, versículos 26 a 29, oferece a descrição mais detalhada de um indivíduo sob o jugo de um demônio encontrada nas Escrituras. Essa é a representação emblemática de uma possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem esteve sob o controle do demônio, agindo mais como uma besta do que como um ser humano. Sem roupas, vagava pelos túmulos, desafiando tanto a lei judaica quanto o comportamento humano convencional. Dotado de uma força descomunal, rompia suas correntes durante as noites e dias, soltava gritos e infligia feridas a si mesmo. Habitava nas montanhas e entre os sepulcros. A batalha interna que enfrentava era avassaladora, e seu comportamento extremamente selvagem levou as pessoas a concluir que estava sob a influência de um demônio. Tentaram contê-lo com correntes para proteger a comunidade, mas em várias ocasiões, ele quebrou essas amarras. Finalmente, foi expulso da cidade, refugiando-se no cemitério local, onde acabou ferindo a única pessoa ao seu alcance, ele mesmo. A Bíblia ilustra a influência dos demônios sobre ele de maneira semelhante a um cavalo sendo conduzido por seu cavaleiro ou a um navio sendo dirigido pela tripulação. Há registros de que um homem específico se aproximou dele, sugerindo que não foi Jesus quem o buscou ativamente, mas de alguma forma o homem foi magnetizado por Jesus. Embora incapaz de se libertar por si mesmo, Jesus tinha total domínio sobre o espírito maligno que estava entre eles. "Peço que não me atormente", exclamou o espírito demoníaco residente no homem, não o homem em si. O demônio resistia a deixar o corpo que ocupava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito maligno se instala em um ser humano, manifestando ocasionalmente sua própria essência através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo contemporâneo, é essencial abordá-la com equilíbrio, evitando negligenciá-la ou atribuir uma importância desmedida. Não nos é explicado claramente como alguém se torna possuído, mas superstições, jogos ocultistas considerados inofensivos, práticas espiritualistas, ilusões da nova era, magia e outras atividades podem abrir portas para a decepção e perigos demoníacos.
Muitas vezes, as pessoas se aventuram no ocultismo ou em práticas demoníacas porque percebem algo que, à primeira vista, parece eficaz. Infelizmente, há uma presença agindo ali, um espírito maligno. Os demônios anseiam habitar corpos por uma razão que lembra um vândalo procurando uma lata de spray. Um corpo é uma ferramenta que pode ser usada em sua ofensiva contra Deus. Eles também atacam os seres humanos porque abominam a imagem de Deus, buscando distorcê-la e corrompê-la. Em relação a AOS cristãos, os demônios tentam manchar a imagem divina. No entanto, suas estratégias são limitadas quando se trata de cristãos, pois foram neutralizadas pela obra de Jesus na cruz. Embora possam enganar e restringir os cristãos, prendendo-os com medos e dúvidas, em Colossenses 2,15, na Bíblia Amplificada lemos: Ele desarmou os principados e potestades, forças malignas que agem contra nós, e os expôs publicamente, triunfando sobre eles por meio da cruz. Surge então a súplica: peço que não me atormente, uma declaração carregada de ironia, pois o homem estava constantemente e intensamente atormentado pelos demônios, subjugado em corpo, mente e espírito. Temia que Jesus também pudesse causar-lhe tormento. Em Lucas, capítulo 8, versículos 30 a 33, na Bíblia Amplificada, lemos: Jesus perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele, e eles rogavam insistentemente para não serem enviados ao abismo. Próximo dali, uma numerosa manada de porcos pastava na montanha. Os demônios pediram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos, e ele permitiu. Então, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, desesperada, correu montanha abaixo e se lançou no lago, onde todos se afogaram. Jesus perguntou o nome para estabelecer autoridade sobre o demônio e assim libertar o possuído. Os exorcistas judeus da época acreditavam na necessidade de conhecer o nome do demônio para expulsá-lo. No entanto, Jesus não se baseou no nome revelado durante essa conversa. Sua autoridade sobre as entidades malignas superava as crenças e superstições da época. Provavelmente, ele perguntou sobre o nome do demônio para entender a profundidade total do assunto, percebendo que o homem estava sob o domínio de numerosos demônios, não apenas um. Um legionário romano comum era composto por 6.000 soldados, sugerindo que o homem estava dominado por uma grande quantidade de entidades malignas. Os demônios que residiam nele resistiam à ideia de serem confinados no abismo, o poço insondável mencionado no Apocalipse como um lugar de reclusão para certos espíritos demoníacos. Preferiam a atividade à inércia, então deixaram o homem e possuíram os porcos. A ideia de que os demônios podem ocupar corpos de animais pode soar incomum, mas também é retratada em Gênesis 3. Foi conveniente que essas entidades fossem direcionadas. AOS, porcos, animais considerados impuros. Observe que nem mesmo os demônios podem afetar os porcos sem a autorização divina. Um demônio não pode habitar nem mesmo em um porco sem a permissão de Deus, mostrando quão limitado é seu poder quando enfrentam aqueles que têm a Deus como escudo e guardião. Satanás é tão propenso ao mal que, se for impedido de agir nos homens, manifestará sua maldade nos animais. Jesus permitiu tal ação porque o momento de plena demonstração de sua autoridade sobre os demônios ainda estava por vir, concretizando-se na cruz. Colossenses 2,15 nos revela que na cruz, Jesus despojou os demônios de seu poder contra os crentes. Ele os expôs publicamente, celebrando sua vitória sobre eles por meio de seu sacrifício. Os espíritos demoníacos induziram o rebanho de porcos a um comportamento errático, fazendo-os correr desenfreadamente pelas íngremes encostas até o lago, onde acabaram se afogando. Isso evidenciou o caráter destrutivo dos demônios e, por extensão, de seu líder. Revelou-se que a verdadeira intenção desses espíritos era destruir o homem, assim como fizeram com os porcos. Embora alguns possam ver isso como uma injustiça para o dono dos porcos, é inegável que ele sofreu uma perda. No entanto, essa situação serviu para mostrar quanto valor Jesus dá à vida humana, muito mais do que a um simples rebanho. Spurgeon, com sua notável sabedoria, comentou sobre a reação dos porcos ao serem possuídos pelo demônio. Escolheram a morte em vez de viver sob o jugo demoníaco. Refletiu sobre se os homens valorizariam sua liberdade como os porcos. Teriam a mesma reação. É como se Jesus os tivesse conduzido a um destino desastroso.
Quando os pastores testemunharam esse evento sobrenatural, correram para a cidade, espalhando a notícia do que tinham visto. As pessoas, movidas pela curiosidade, foram ao encontro de Jesus e encontraram o homem antes possuído, agora sentado tranquilamente aos pés do Mestre, vestido e em perfeito estado mental. O medo tomou conta de todos. A transformação do homem e o poder de Jesus os deixaram perplexos. A multidão da região dos Gadarenos, dominada por um medo intenso, suplicou a Jesus que se afastasse de suas terras. Estavam mais assustados com o homem libertado do que quando ele estava possuído. A visão do homem restaurado, sentado serenamente junto a Jesus, os deixou perplexos. Em suas mentes supersticiosas, os demônios deveriam ter prevalecido sobre Jesus, mas claramente não foi assim. Lutavam para compreender e aceitar o poder superior de Jesus. Curiosamente, a multidão parecia indiferente ao homem que antes estava possuído e atormentado por demônios. No entanto, a presença de Jesus os perturbava profundamente. Pediram que ele se retirasse, e ele, em sua infinita sabedoria, atendeu ao pedido. Embora Jesus tivesse atraído uma grande multidão, a reação da cidade não foi de gratidão ou admiração. Era como se toda a cidade estivesse reunida em uma espécie de oração, mas, paradoxalmente, oravam contra a bênção que estava diante deles. Era trágico perceber a natureza equivocada de suas súplicas. No entanto, Jesus, em sua misericórdia, ouviu o clamor da cidade e decidiu partir. Foi um lembrete de que, quando as pessoas temem mais a transformação que Jesus pode trazer do que o caos que Satanás já causou, podem inadvertidamente rejeitar a salvação. Jesus, respeitando o livre-arbítrio, pode se afastar se assim for solicitado. Por outro lado, o homem recentemente libertado, grato e transformado, desejava ardentemente seguir a Jesus. No entanto, Jesus, com um propósito maior em mente, instruiu-o a voltar para casa e compartilhar o testemunho das maravilhas que Deus tinha realizado em sua vida. O homem, uma vez libertado, tornou-se um testemunho vivo das maravilhas de Jesus por toda a cidade. Ele compartilhou as transformações que Jesus realizou em sua vida, passando de conhecido como o possuído, para talvez ser lembrado por um título que refletia a grandiosa obra que Jesus realizara nele. Inicialmente, após ser libertado, estava aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra e ensinamento. Seu desejo era tão intenso que ansiava seguir a Jesus, tornar-se um discípulo fiel. No entanto, quando a cidade foi ao encontro do Mestre, encontrou esse homem antes atormentado, agora sentado serenamente aos pés de Jesus, vestido e em perfeito estado mental. A transformação era tão evidente que causou espanto em todos. Esse homem, em sua gratidão, desejava mais do que apenas as bênçãos de Jesus, desejava o próprio Jesus. No entanto, Jesus, em sua sabedoria, instruiu-o a voltar à sua comunidade. Embora o desejo do homem de seguir a Jesus fosse genuíno, o Mestre sabia que o impacto de seu testemunho entre sua família e comunidade seria de um valor inestimável, talvez até mais significativo do que qualquer outra missão que pudesse assumir. Às vezes, é complexo para nós discernir os caminhos misteriosos pelos quais Deus age. Jesus, atendendo ao pedido incomum dos habitantes da cidade que pediram para que ele partisse, o fez. O homem recentemente libertado dos demônios expressou seu sincero desejo de seguir a Jesus. No entanto, Jesus, em sua infinita sabedoria, negou. A razão é que esse homem tinha um propósito especial. Poderia iluminar e testificar entre os habitantes dessas regiões de uma maneira que talvez nem Jesus nem seus discípulos pudessem. Se sentisse medo, e é provável que sentisse, havia o risco de os demônios retornarem. Naturalmente, desejava a segurança da presença de Cristo. No entanto, Jesus, com sua resposta, dissipou esse medo, assegurando-lhe que não precisava estar fisicamente perto dele. Ele o restaurou de tal maneira que essa aflição não o afetaria novamente. Movido por profunda gratidão, o homem seguiu seu caminho e anunciou por toda a cidade as maravilhas que Jesus havia realizado em sua vida. Esta não era apenas uma história inspiradora, mas um testemunho que todo discípulo de Jesus deveria estar pronto para compartilhar.
Sua trajetória mostrou o valor inestimável que uma única vida tem para Jesus. Afinal, foi por ele que Jesus se dirigiu a essa região do Mar da Galileia. Seu relato também destacou que, com Jesus, não há alma sem esperança. Se até ele, em sua condição anterior, pôde ser transformado, então todos podem, ao instruí-lo a falar das grandezas que Deus realizou, e ele, por sua vez, testemunhar sobre as obras de Jesus. Não houve contradição, pois Jesus é a manifestação viva de Deus.